que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe a todos, bem-vindo a mais essa nossa nova roda de conversa, né? Como digo, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho de Jesus e sobre a ministração do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha a ter realmente experiências verdadeiras com o nosso Deus, o nosso Pai, amém? Porque esta tem que ser a nossa intenção, irmãos. Por isso nós temos caminhado nessas últimas semanas, estudando aí o Evangelho, estudando a Palavra de Deus e conversando a respeito desse Evangelho de Jesus, acreditando que enquanto a gente conversa a respeito do Evangelho, nós podemos, cada um de nós, eu, você, cada um de nós, nos aproximarmos de Deus e então criarmos aí um canal direto, né, com o Pai e ouvirmos a sua voz falando conosco, amém? Amém. Então vamos orar nesse momento mais uma vez. Te convido a orar comigo mais uma vez. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos mais uma vez e clamamos hoje pela Tua misericórdia para o mundo, Senhor. A Tua misericórdia para o nosso Brasil, meu Pai, para a nossa cidade, para os nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos-te a Tua palavra pronunciada para nós e sobre nós, enquanto juntos nos dedicamos a ouvir a Tua voz. Pedimos que seja assim, Pai. Mas tudo isso é para a Tua glória. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tema de hoje é indubitável. Essa palavrinha, indubitável. Ou seja, que não pode ser objeto de dúvida. É certo, é incontestável. É isso que quer dizer indubitável. É certo, é incontestável, não há questionamento sobre isso. E o texto bíblico que nós vamos analisar hoje está aí no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, o médico Lucas, capítulo 24, nós vamos ver os versículos 46 e versículo 47. Aqui Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, ele diz a palavra de Deus em Lucas 24, versículo 46 e 47. Acompanhe comigo aí na tua Bíblia. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Está escrito que o Cristo deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando ali em Jerusalém. Amém? Graças a Deus, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Aqui está a síntese do Evangelho, irmãos. Arrependimento para perdão de pecados. É isso que a gente anuncia, que a gente fala, né? E sabe que uma das coisas mais impressionantes do Evangelho é que o Evangelho fere a nossa lógica retributiva de justiça. E o que é a lógica retributiva? A lógica retributiva é baseada, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 3, versículo 11, que diz assim: diga ao justo que bem lhe irá, e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. Isso é a lógica retributiva, né? O toma lá da cá, né? Coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Se você é uma pessoa de bem, você vai ter o bem. Se você é uma pessoa do mal, vai colher o mal. Diga ao justo que bem lhe irá, e diga ao ímpio que mal lhe sucederá. Coisas boas para pessoas boas, coisas ruins para pessoas ruins. Ou você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, né? As bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Essa é a lógica retributiva, é o toma lá da cá. Se é bom, você recebe o que é bom. Se é mal, você recebe o que é mal. Cada um colhe o que plantou. Essa é a lógica. Tanto é que quando Jó está sofrendo lá, os seus amigos que vão consolá-lo, você conhece a história, um estranho jeito de consolar, inclusive, né? Eles se ocupam em perguntar para Jó o que ele fez para merecer tanto sofrimento, né? Eles dizem: olha, Jó, você sabe, né? O justo bem lhe irá, né? E se tudo está dando errado na sua vida é porque você não é justo, Jó. Essa é a lógica que eles estavam ali
dialogando com Jó, né? A grande questão é que o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele é baseado na graça de Deus e não é na retribuição à nossa justiça. O evangelho quebra a lógica da justiça retributiva. Bem para quem é bom e mal para quem é ruim. Ele quebra isso. O evangelho é arrependimento para perdão dos pecados, baseado na morte e na ressurreição do nosso Jesus. Então a morte e a ressurreição de Jesus estabelece um novo critério de relacionamento com Deus. E o critério não é a nossa bondade, não é a nossa justiça, não é a nossa impecabilidade. O critério é a nossa consciência a respeito de nós mesmos e a nossa consciência a respeito do nosso Deus. E qual é a nossa consciência a nosso respeito? É que nós não somos bons mesmo, nós somos ruins mesmo, sabe? Nós somos muito ruins. Se a gente fosse valer a lógica retributiva das coisas boas acontecerem para pessoas boas, todo mundo teria que sofrer de alguma forma e ser penalizado de alguma forma. Porque a Bíblia Sagrada diz que não existe nenhuma pessoa que seja justa, ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito. Então a gente, literalmente, irmãos, estava lascado se essa coisa equivalesse, se não fosse a graça de Deus. Por isso é que também existe nas páginas da Bíblia Sagrada, ao lado dessa tradição da lógica da justiça retributiva, uma outra tradição que é a tradição da misericórdia e da compaixão. Por exemplo, Salmo 103, que diz assim: bendito seja Deus que não nos trata segundo as nossas transgressões, porque assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele é longânimo, a sua misericórdia dura para sempre, né? Ou, por exemplo, o profeta Jeremias, no capítulo 3 lá das suas lamentações, ele vai falar o seguinte: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Jeremias comenta isso lá em Lamentações. E o que pode nos dar esperança? É o fato de que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Que nós estamos vivos não é porque nós somos bons. Nós estamos vivos é porque Deus é misericordioso e Ele é compassivo porque Deus é gracioso. Amém, querido? E é muito importante que aquilo que faz com que Deus trate a sua criação e trate a você e a mim com compaixão, com misericórdia, com bondade, com graça, com amor, isso é, com um favor que não merecemos, o que acontece? Por que isso acontece? É por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Percebe? Eu gosto muito quando um pastor que eu adoro ele, o pastor Isaías Alberiche, não sei se você conhece, ele é um grande homem de Deus, ele foi meu mestre de teologia no seminário. Foi também ele que foi o meu interlocutor sobre o tema de eclesiologia no meu concílio. Ele me ensinou que antes de Deus pronunciar lá no Gênesis, né, haja luz, quando ele estava criando o mundo, na criação do mundo, antes de Deus pronunciar haja luz, ele pronunciou haja cruz. Porque Cristo Jesus morreu antes da fundação do mundo. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus estão na eternidade, irmãos. E é por causa da morte e da ressurreição de Jesus que Deus perdoa os nossos pecados. Amém? E as pessoas discutem muito quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? E eu acho pessoalmente eu acho que essa discussão de céu e inferno, ela acontece dentro da lógica da justiça retributiva. Por quê? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: olha, se o mundo se todo mundo vai para o céu, vamos dizer assim, por que razão então eu vou ser uma pessoa boa? Tem gente que se questiona sobre isso. Se todo mundo vai para o céu, porque realmente eu preciso ser uma pessoa boa, né? Particularmente, eu acho isso uma pergunta extremamente mesquinha e idiota. Alguém que faça isso para ele mesmo, sabe? Eu me autorizar a ser mal, ser desumano, é uma forma de desdenhar da graça e da misericórdia de Deus. O que o Evangelho está dizendo para nós é que por causa da morte e ressurreição de Jesus, é que Deus nos trata com misericórdia, com graça e perdoa os nossos pecados. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então? Bom, tem um pessoal aí que acha que a maioria da humanidade vai para o inferno. E um pouquinho só de gente vai para o céu. Por quê? Porque a porta que conduz à salvação ela é estreita. O caminho que conduz à salvação é estreito. Já a porta da perdição ela é larga, né? A que conduz à salvação ela é apertadinha, né? Agora a da perdição ela é larga, né? O caminho da perdição ele é gigante, ele é largo. E isso Jesus disse lá no Sermão do Monte, né? Então ele estaria dizendo com isso porque um pouquinho de gente vai para o céu. Esse é o entendimento das pessoas. Quando Jesus falou que a porta da salvação é estreita e o caminho da perdição é largo, muita gente entende que ele estaria dizendo com isso
que um pouquinho de gente vai para o céu e um montão de gente, ou quase todo mundo, vai para o inferno. Tem gente que acredita que vai para o céu, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Eles acreditam que quem vai para o céu é aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E aí fica difícil de explicar isso. Sabe por quê? O que acontece com as pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir a Jesus? E ouvir o Evangelho de Jesus, ouvir o Evangelho da graça de Deus. Eles não puderam aceitar Jesus como Salvador porque eles não sabiam que eles tinham que fazer isso. Então essas pessoas vão para o inferno sem ter menos, não foi batizado, né? não aceitou Jesus como Salvador, não por opção, porque nunca ouviram falar de Jesus. Tem povos no mundo inteiro que nunca ouviram falar de Jesus. O que acontece com essas pessoas? O sujeito nasceu há 5.000 anos antes de Cristo também, lá no Egito. E ensinaram para ele que Ísis era a divindade a ser adorada e ele foi um seguidor de Ísis. Nunca ouviu falar de Jesus. Inclusive 5.000 anos antes de Jesus. E aí o que acontece com essa gente aqui? Também vai para o inferno. Aí tem um pessoal que diz assim, olha, Deus escolheu e elegeu aqueles que vão ser salvos. Deus predestinou para a salvação a doutrina da eleição, né, que a gente conhece. Bom, e tem um pessoal também que acha que todo mundo vai para o céu, que a obra de Jesus na cruz foi redentora de toda a família humana e não de indivíduos, particularmente dizendo. Bom, isso tudo, irmãos, essas são teorias a respeito da salvação e teorias a respeito do céu e do inferno. A teologia dá nomes para isso. A teologia vai chamar isso de arminianismo e calvinismo e universalismo. Tem várias teorias, né? E essas teorias, elas têm um degradê, assim, tem de radical para flexível, né? Radical para flexível. Então, tem bem assim, passado, né? Vamos dizer assim, essas teorias, elas têm para todo gosto, né? Tem de bem passado a mal passado, ao ponto, para tudo isso tem gostos, né? E opções, né? Tem gente que se diz arminianista, outros que são calvinistas, outros que são universais, né? Então tem degradê disso e todo mundo é flexível para qualquer um fazer o caminho ou a teologia que bem entender, né? Mas a pergunta é, quem é que vai para o céu? Quem é que vai para o céu? Tem um pessoal, inclusive, que não está nem um pouco preocupado em ir para o céu ou ir para o inferno, está mais preocupado em saber como é que a gente vive aqui, nesse momento. Tem gente que é muito preocupado com a vida depois da morte, mas não se preocupa com a vida antes da morte. Já tem gente que é mais preocupada com a vida antes da morte do que a vida depois da morte, o contrário. Então essa discussão toda, ela é uma discussão de teorias. Teorias. Mas uma coisa que a gente não pode ter dúvida, irmãos. Por isso que o nosso encontro de hoje, eu dei o nome do tema de indubitável. Indubitável, que significa certeza absoluta, não tem dúvida sobre isso. Ou seja, a gente não pode ter dúvida é que a morte e a ressurreição de Jesus são o fator determinante da maneira como Deus trata a sua criação e, em particular, a família humana. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós andaríamos à cega no mundo da espiritualidade. Sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós andaríamos de suspeita a respeito deste poder que nós chamamos de Deus. Mas com a morte e a ressurreição de Jesus, nós temos uma revelação a respeito do qual não precisamos e não devemos ter dúvidas. E que revelação é essa? Que Deus, irmãos, é amor. Amém? Paulo, o apóstolo, escreve em Romanos capítulo 5, versículo 8 o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é amor. Amém? Então vem Jesus e diz assim, olha, está escrito que Cristo deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e em seu nome, em nome de Cristo, seria pregado arrependimento para perdão dos nossos pecados. Arrependimento, irmãos, é uma palavra muito importante. Tem gente que acha que arrependimento é uma tristeza a respeito de uma coisa que a gente fez. Me arrependo de ter feito aquilo, porque eu lamento ter feito aquilo. Mas arrependimento é isso também. Mas não é só isso. Arrependimento é uma palavra grega que é uma composição de duas palavras, meta-nous, que é igual a metanoia, traduzindo para você. Arrependimento é metanoia. Meta é aquilo que está além. Tá além. Por exemplo, metafísica, além da física, vai a meta além da física, né?
Então meta está além. E nous, ou noia, é mente. Por isso que a gente fala que o fulano é um noia, por exemplo. Ele é um sujeito maluco, é um sujeito fora do juízo, é um sujeito noia. Então nous, em grego, noia diz respeito à mente, à razão, à racionalidade, ao entendimento. Metanoia é uma expansão de consciência, é um alargamento da consciência. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, chamem as pessoas e digam a elas que Deus é amor. Chame as pessoas e digam a elas que existe perdão para o pecado delas, que elas não precisam ter medo do meu Pai, e digam a elas que elas são perdoadas pelo meu Pai. Por quê? Porque eu, Jesus, morri e ressuscitei o terceiro dia, e em meu nome há perdão para pecados. Amém, queridos? Olha, se há perdão para pecados, então há pecados. Concorda? Arrependimento implica nessas duas dimensões, tanto eu enxergar o meu pecado, quanto eu enxergar o perdão para os meus pecados. Não desfruta de perdão, irmãos, quem não tem consciência de pecado. Não experimenta o alívio do perdão, irmãos, quem não é afligido pela culpa. Não desfruta a nova oportunidade que Deus dá para uma nova vida, aquela pessoa que está satisfeita com a sua vidinha lá presente, sabe? Com a sua vida atual. Não vai ter nova vida quem está satisfeito com a vida que tem. Por isso que arrependimento é você enxergar Deus com outros olhos, com os olhos de Jesus. E Jesus diz assim: olha, meu Pai é compassivo, meu Pai é misericordioso, meu Pai é amor. Né? Então arrependimento é enxergar a Deus com esses olhos, com os olhos de Jesus. Mas arrependimento também é enxergar a si mesmo com outros olhos, com os olhos do Pai. Sabe? Do Pai de Jesus, que é o nosso Deus. E quando Deus olha para nós, ele diz assim: ó, este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Deus não diz que você é meu filho perfeito. Ele não fala assim: você é meu filho perfeito, você é minha filha perfeita, você é meu filho sem pecado, você é minha filha sem pecado. Quando Deus olha para mim, ele não diz assim: Fernando, eu estou muito feliz com você porque você é um filho perfeito. Ele não fala isso para mim. Ele diz assim: Fernando, você é meu filho amado, eu amo você. Amém, queridos? E eu que tenho essa consciência de quem eu sou, porque eu tive uma expansão da minha consciência, né? Eu alarguei a minha consciência, eu passei pela metanoia, pela transformação. Eu entendi então que a morte de Jesus na cruz é para perdão do meu pecado. E eu falei assim: que pecado? E aí o Espírito Santo foi me lembrando, foi falando para mim e foi mostrando as minhas limitações, as minhas dificuldades e a minha condição humana. Então eu tenho consciência de mim, e quando eu tenho essa consciência eu digo assim para Deus: mas como o Senhor pode me amar se eu não sou perfeito, né? E aí ele diz: pois é, porque eu sou amor e eu amo você. Simples assim, irmãos. Eu não estou exigindo, Deus vai falar assim: eu não estou exigindo de você a perfeição, porque eu sei que você não é perfeito, mas eu estou afirmando sobre você o meu amor. Isso é muito, muito sensacional, irmãos. Essa experiência de transitar da consciência do pecado, da culpa, para a expansão da consciência e o desfrute do perdão é que o Evangelho chama de conversão. Vou repetir para você: conversão. Não são todas as pessoas que têm essa experiência na vida. Não são todas as pessoas que têm a oportunidade na vida de enxergarem a si mesmo como pecador, de enxergar a Deus como um Pai amoroso. Não são todas as pessoas que passam por uma metanoia, por uma transformação, pela expansão de consciência. E aí você me pergunta assim: ah, pastor, quem é que vai para o céu então? Quem é que vai estar lá no céu? E eu tenho certeza que vai estar no céu todo mundo que Deus quer que esteja no céu. E somente aquelas que Deus quiser que esteja no céu. Agora, quem são, eu não sei. E eu digo então para as pessoas: ah, não se preocupe com isso. Você vai para o céu com certeza. Ou então: ah, não, você já está condenado, vai para o inferno. O que eu digo para as pessoas? Eu digo o que Jesus mandou dizer. E o que foi que Jesus mandou eu dizer? Jesus não mandou eu condenar ninguém ao inferno. E não mandou tampouco eu colocar ninguém no céu. O que Jesus me mandou dizer então? Mandou dizer que eu pregasse. Isso é, mandou que eu dissesse às pessoas: arrependam-se e desfrute do perdão de Deus para o seu pecado, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Eu não tenho outra coisa a falar para pessoas, e você também não, senão essa: tome consciência de quem você é e do quanto você depende da misericórdia de Deus, e aí então desfrute da misericórdia de Deus. Amém? Não viva segundo a lógica da justiça retributiva, porque você vai se machucar e vai se ferir. Não viva segundo a lógica da justiça retributiva, porque você vai machucar e ferir pessoas.
Você vai começar a dividir o mundo entre bons e maus, quem merece, quem não merece. Daqui a pouco você está fazendo isso com você mesmo também, com você mesma também. E você vai chegar à conclusão de que você não merece. Ou pior, você vai chegar à conclusão de que você merece. E você vai se tornar uma pessoa insuportável. O que o Evangelho está dizendo para você e para mim nessa noite? Vamos tomar consciência da nossa finitude, da nossa limitação, do nosso pecado. Mas vamos nos agarrar à cruz de Jesus e aquele túmulo vazio dele e desfrutar do perdão de Deus, irmãos. Essa é uma vida que realmente vale a pena. E este encontro com Deus aqui nos deixa muito tranquilos, eu posso te dizer isso, a respeito do encontro que nós teremos com Ele, quando nós não estivermos mais aqui. Sabe? Eu oro a Deus, querido, para que você tenha consciência de que a morte e a ressurreição de Jesus são determinantes para você saber quem você é e para você saber quem é Deus. Não de ouvir falar, como Jó falou, mas de conhecê-lo. É isso que você precisa ter essa experiência com Deus. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo te traga à mente que você é uma pessoa finita e que não é perfeito, mas que Deus ama você, porque Deus é amor. Você é um filho amado, você é uma filha amada, e que a cruz de Cristo e o túmulo de Jesus vazio são o centro da sustentação de todo o universo, inclusive e principalmente da sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.